Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 24 de Aprendendo Mais. O que é teofania? Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o que é teofania? Item 3, o objetivo das teofanias. Item 4, origem da palavra teofania. Item 5, manifestações das teofanias. Letra A, em forma simbólica. Letra B, em forma humana. Letra C, como anjo do Senhor. Letra D, por meio de fenômenos da natureza. Letra E, outras teofanias do Antigo Testamento. Item 6, o que é cristofania? Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. No vídeo de hoje vamos estudar sobre as teofanias que aconteceram no Antigo Testamento. Veremos que, por diversos modos, Deus se manifestou a fim de transmitir sua mensagem. No estudo é enfatizado que o mais importante não foram as teofanias, mas sim o conteúdo da mensagem que Deus queria transmitir ao homem. Veremos também a respeito de um termo que pode ser pouco conhecido, que é a cristofania, e a que esse termo se refere. Item 2. O que é teofania? É a manifestação temporária e visível de Deus ou de sua glória, de modo perceptível aos sentidos humanos, quer seja na forma de anjo, homem, coisa ou fenômeno da natureza. As teofanias aconteceram no período do Antigo Testamento. Item 3. O objetivo das teofanias. As teofanias aconteceram em momentos históricos ou decisivos da história da redenção, quando Deus resolveu deixar-se ser visto por alguém com o objetivo de comunicar sua vontade a tal pessoa. O objetivo, comunicação de sua vontade ou em algum momento no qual Deus agiu em favor do seu povo. Como exemplo, nós temos a nuvem de fogo quando o povo atravessava o Mar Vermelho. Item 4. Origem da palavra teofonia, do grego reteofaneia. Significa aparecimento de uma divindade. A teofania é mencionada na mitologia grega, quando um deus aparecia a um homem. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phainen, que significa mostrar, manifestar ou aparecer. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus, quando ele aparecia a alguém. É interessante mencionar aqui, pertinente mencionar aqui, que a palavra fantasma do nosso idioma está relacionada com esse verbo, phainen, mostrar, manifestar, aparecer. Observação. A palavra teofania adquiriu um uso específico para cristãos e judeus com relação à Bíblia. Refere-se à manifestação de Deus a diversos personagens do Antigo Testamento. Assim sendo, pode-se dizer que teofania tornou-se um termo grego de uso teológico. Item 5. Manifestações das teofanias bíblicas. As teofanias bíblicas foram diferentes umas das outras, pois Deus assumiu diferentes formas para se revelar. Algumas teofanias aconteceram por meio de sonhos e visões, e outras aconteceram de modo visível. Diante disso, podemos separar as teofanias em simbólicas e tangíveis. Vale comentar aqui, por exemplo, os sonhos que Salomão teve, que Deus falou a Salomão por meio de sonho. Isso foi uma teofania.
Letra A. Teofanias em formas simbólicas. Nas teofanias simbólicas, Deus não se manifesta a alguém de forma humana, mas por meio de símbolos. É importante entender que este tipo de teofania não foi menos real do que as teofanias tangíveis, as quais, em algumas vezes, foram em forma humana. Veremos a seguir algumas teofanias simbólicas. A.1. O forno de fumaça e a tocha de fogo, na ocasião em que Deus selou sua aliança com Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 17. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. A.2. Coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava e iluminava o povo de Israel no deserto. O texto bíblico diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. A presença dessa coluna de fogo durante a noite, ela é muito interessante, porque além de aquecer o povo no deserto, porque no deserto à noite é frio, além de aquecer o povo no deserto, também protegia o povo contra a presença dos animais peçonhentos. O calor espantava os animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões, que têm o hábito noturno. Então é interessante a gente olhar por esse lado também, como Deus cuidava do povo dele, né? Além de aquecer o povo, também protegia contra o ataque desses animais. A.3. A nuvem que entrou no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. Levítico capítulo 16, versículo 2. O texto bíblico diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A.4. Na transferência da liderança para Josué. O texto bíblico diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Deuteronômio capítulo 31, versículos 14 e 15. Letra B. Teofanias em forma humana e tangível. Tangível é aquilo que a gente pode tocar. Em segundo lugar, outras teofanias ocorreram em forma humana e tangível. Deus assumiu aparência ou corpo humano em caráter temporário. Sem dúvida, dois dos exemplos mais conhecidos são: B1. A ocasião em que o Senhor visitou Abraão como se fosse um viajante. Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. B.2. A vez em que Jacó lutou com um homem no Val de Jaboque. Val de Jaboque é o vale do rio Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 24. O texto bíblico diz assim: Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia.
Então, lembrando para fixar a informação, o Senhor apareceu a Abraão e lutou com Jacó no vale do rio Jaboque. As duas manifestações de Deus de forma tangível, na figura humana. Então, essas duas passagens também foram uma teofania na forma tangível, na qual Deus se apresentou em forma de homem. Letra C. Teofanias como o anjo do Senhor. Deus também se manifestou a alguns personagens bíblicos, no que alguns escritores bíblicos chamaram de o anjo do Senhor. A respeito do anjo do Senhor, é importante fazermos duas considerações. A primeira é que na literatura hebraica ele é confundido, entre aspas, com o próprio Deus. Para alguns estudiosos bíblicos, o personagem do anjo do Senhor se refere a uma pré-encarnação de Jesus. Dessa forma, há uma forte corrente que defende o pensamento de que o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Senhor Jesus antes de se encarnar. Ou seja, quando o anjo do Senhor se manifestava, era a segunda pessoa da Trindade que se revelava, que se manifestava diante de um homem. C.1. O anjo do Senhor aparece a Agar. O texto bíblico diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua serva e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Gênesis capítulo 16, versículos 7 a 11. C.2. O anjo do Senhor na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. C.3. O anjo do Senhor no chamamento de Gideão. Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. O texto bíblico diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. C.4. O anjo do Senhor aparece a Manoá, pai de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos 2 e 3. O texto bíblico diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Letra D. Teofanias por meio de fenômenos da natureza. D.1. Em Êxodo capítulo 19, nós vemos uma vislumbrante teofania. Nessa passagem, Deus dá instruções a Moisés. Uma tenebrosa manifestação da presença divina se dá por meio de trovões, raios, fumaça, nuvem, fogo e som de trombeta. A reação dos presentes foi de terror diante da presença de Deus por meio de fenômenos naturais. D.2. A vez que os israelitas viram e ouviram os trovões e os relâmpagos, o som de buzina e o monte de Sinai fumegando,
com a manifestação da presença de Deus que respondia a Moisés no trovão. Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 20. O texto bíblico diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Letra E. Outras teofanias no Antigo Testamento. E.1. O quarto homem apareceu na fornalha. Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. O texto bíblico diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E.2. O príncipe do exército do Senhor aparece a Josué. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. O texto bíblico diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. E.3. A visão de Isaías e o seu chamamento. Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto bíblico diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E.4. Deus aparece a Amós. Amós capítulo 9, versículo 1. O texto bíblico diz assim: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Observação 1. Há vários versículos da Bíblia que dizem que nós não podemos ver a Deus, que se o víssemos, nós morreríamos. No entanto, por meio de uma teofania, vários personagens do Antigo Testamento tiveram a experiência de ver a Deus ou a sua glória. Observação 2. Há outras teofanias que não foram mencionadas neste estudo. No entanto, as que foram apresentadas certamente contribuirão para o melhor entendimento das Escrituras. Item 6. O que é cristofonia? Os estudiosos da Bíblia consideram que a maioria das teofanias em forma de homem são uma manifestação pré-encarnada de Jesus. As teofanias relacionadas ao anjo do Senhor apresentam algumas características interessantes para respaldar essas considerações. Letra A. Ele, o anjo do Senhor, se manifesta, fala como Deus e demonstra autoridade que só pertence a Ele. Letra B. Ele é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem se manifesta. Letra C. Ele é capaz de receber adoração.
Assim sendo, cristofanias são as teofanias do Antigo Testamento que indicam ser a segunda pessoa da Trindade se manifestando. Na teofania presenciada pelos pais de Sansão, por exemplo, isso parece claro. O anjo do Senhor reivindica o mesmo nome que é atribuído a Cristo pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Outra teofania que poderíamos considerar cristofania é o quarto homem da fornalha, em Daniel capítulo 3. A importância das teofanias. Considera-se que a principal importância das teofanias está relacionada à necessidade de Deus manifestar-se para chamar a atenção dos homens, pois as teofanias eram acompanhadas de alguma mensagem. A ênfase das teofanias não eram as manifestações visuais, mas sim a mensagem que Deus queria transmitir. Dessa forma, os aspectos físicos magnificavam e autenticavam a revelação que Deus estava dando, mas o que importava era a mensagem entregue. Para fixar, o que importa nas teofanias são as mensagens que Deus está querendo transmitir, pois o objetivo delas era exatamente este: ajudar a fixar a mensagem e fazer com que fossem entendidas. As teofanias ajudavam a fixar a mensagem. Por quê? Porque elas chamavam a atenção, aqueles fenômenos prendiam a atenção dos homens e os homens prestavam atenção na mensagem também. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1 foi a introdução. Mencionamos alguns assuntos abordados no estudo. No item 2, o que é teofania? É a manifestação temporária e visível de Deus ou de sua glória. No item 3, objetivo das teofanias. As teofanias aconteceram em momentos históricos e decisivos da história da redenção. Nós vimos a respeito da nuvem de fogo na abertura do Mar Vermelho, naquela história da redenção, naquele momento de libertação, Deus estava manifestando o seu poder em favor do seu povo. O objetivo da teofania é transmitir uma mensagem de Deus e fazer com que o homem ficasse atento e entendesse a mensagem. Item 4. Origem da palavra teofania. Do grego, reteofaneia, significa aparecimento de uma divindade. A teofania é mencionada na mitologia grega quando um deus aparecia a um homem. Teofania, manifestação de Deus, tornou-se um termo teológico para judeus e cristãos. Item 5. Manifestações das teofanias. As teofanias bíblicas em formas simbólicas, em forma de nuvem, fumaça, em forma humana, tangível, como o anjo do Senhor, por meio de fenômenos da natureza. Outras teofanias, o quarto homem da fornalha, o príncipe do exército do Senhor que apareceu a Josué, a visão de Isaías, Deus apareceu a Amós. Item 6. O que é cristofania? Os estudiosos da Bíblia consideram que a maioria das teofanias em forma de homens são uma manifestação pré-encarnada de Jesus, principalmente as que estão relacionadas às manifestações do anjo do Senhor, pois ele fala como Deus, age como Deus e aceita a adoração. Só lembrando, o anjo do Senhor apareceu a Agar, apareceu a Moisés na sarça ardente, apareceu a Gideão e apareceu a Manoá, o pai de Sansão. E o anjo do Senhor, ele aceitou a adoração. E nós vemos que os anjos de Deus não aceitam a adoração, como aconteceu em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 9, quando João estava recebendo a revelação do Apocalipse, então ele se prostrou diante do anjo para adorar o anjo, e o anjo disse assim: vê, não faças isso, porque eu sou conservo teu, adora a Deus. Então esses anjos, eles não aceitaram a adoração. Agora o anjo do Senhor, ele aceitou a adoração. A importância das teofanias. O que importa nas teofanias são as mensagens que Deus está querendo transmitir, pois o objetivo delas era exatamente este: ajudar a fixar a mensagem e fazer com que fossem entendidas.
O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 24 de Aprendendo Mais. O que é teofania? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.